Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar discernimento sobre a palavra hoje, que está em Mateus 14, do versículo 22 ao 33, que nos diz assim: O Senhor Jesus anda sobre o mar. Em seguida, ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E uma vez que despediu a multidão, ele subiu para o monte para orar. E quando chegou a noite, ele estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao o verem andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e puseram-se a gritar, cheios de medo. Porém, em seguida, Jesus falou: tende bom ânimo, eu sou, não temas. Então respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas e foi ir ter com Jesus. Mas ao perceber que o vento estava forte, teve medo e começou a afundar. Ali começou a gritar: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, o vento acalmou. Então, aos que estavam no barco vieram adorar, dizendo: Senhor, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, a gente consegue ver bem claro que essa palavra, quando Jesus está andando, que Jesus vai andar sobre as águas, a gente vê um relato do nosso cotidiano que nós vivemos constantemente nas lutas, nas aflições e nas tribulações constantes que nós passamos todos os dias. No capítulo 24, que diz assim, que quando eles estavam, quando os apóstolos estavam no barco, ali o mar ficou revoltado, ficou agitado, né? Aonde veio esse vento contrário, né? A gente entende esse vento contrário como? Quando vem as tribulações, né? Que nós passamos esse vento contrário sobre as nossas vidas, muitas vezes por brigas, discórdias, né, entre a família, entre os parentes, aflições ali, como as enfermidades. E além de, às vezes, você estar passando por tudo isso num tempo só, né, você ainda você recebe ainda a perseguição de outras pessoas. Às vezes é aquela pessoa que é usada pelo inimigo para te falar uma palavra para te magoar. Às vezes é um irmão da igreja que não vigia e acaba dando a boca para Satanás para poder te magoar. Então, quando fala ali que o mar se agitou e os ventos se levantaram, essas são as tribulações, as aflições que a gente passa constantemente. No versículo 25, Jesus estava na quarta vigília, né? Então, Jesus começou a andar pelas águas. Aí, o que a gente vê? A gente vê, né, Jesus ali vendo a nossa busca. Então, Jesus começa a andar nas águas, isso quer dizer, ele começa a ouvir as nossas orações, porque nós estamos lá aflitos com as tribulações que a gente passa todos os dias. Então, ali nós vemos que Jesus, ele ouve as nossas orações e escuta as nossas orações, e ele quer nos socorrer. E no capítulo 26, eles dizem, no capítulo 26,
os apóstolos olham para Jesus vindo sobre o mar e eles começam a gritar: olha, é fantasma! Então eles começam a gritar e ficam com medo. O que nós vemos aqui? Nós vemos ali Jesus vindo querer te socorrer, né? Mas às vezes as tribulações que a gente passa, né? A gente fica com medo dessas tribulações, a gente vai perdendo a nossa fé, que quando você dá lugar pro medo, a tua fé vai embora. E aonde que você fica com falta de fé, ali o teu problema ele é maior do que Jesus, né? Jesus criou o mundo, Deus Pai e Jesus criou o mundo, criou os seres humanos, criou a terra, criou o mar, abriu o mar, né, para os egípcios se afundarem nessas águas, matarem os nossos inimigos. Tão grande e poderoso é o Senhor. Mas às vezes por causa de uma tribulaçãozinha tão pequena na tua mente, pronto, acabou a tua fé. Porque tá enfermo, vai ser difícil, porque, sabe, irmão, a gente fica murmurando em vez de crer no Senhor. Porque ali eram os discípulos ali, ó, ficando com medo daquele fantasma que estava vindo. Então, às vezes, Jesus quer te ajudar, ele está dizendo, eu vou te ajudar, mas você coloca um monte de empecilhos na frente, você acaba sendo incrédulo, aonde que, quando Jesus está dizendo, eu quero te socorrer, eu quero te ajudar, mas você não consegue chegar a mim. Por quê? Porque na tua cabeça, a tua tribulação, o problema que você está passando é maior que eu, Jesus. Você tem noção, meu irmão? Será que a gente tem noção do que essa palavra está dizendo? Que tão profunda é a interpretação dessa palavra. Você precisa de um milagre, mas em vez de você ter a tua fé, você começa a gritar igual os discípulos, começaram a gritar, começaram a chorar e perderam a sua fé, aonde Jesus não consegue fazer o milagre. Então, vemos aqui também que o Senhor diz assim, o Senhor diz em seguida, não fiquem desesperados, vocês tenham bom ânimo, sou eu, confie em mim. Ali vem Jesus, né? Ali vem Jesus falando conosco de novo, vendo o nosso desespero, a nossa falta de fé, e ele vem com todo amor e carinho, confie em mim, tenha bom ânimo, creia somente em mim, porque somente eu posso ajudar e salvar vocês nesse tempos difíceis que vocês passam, que são as nossas lutas cotidianas que nós passamos. Tem tempos que é de mansidão, mas de repente as lutas se levantam, né? Mas Jesus diz, tenha bom ânimo, confie somente em mim, eu sou Jesus, eu posso ajudar vocês, né? Então, quando os apóstolos veem Jesus ali, né? Jesus estava vindo ali na direção deles, né? Então, nesse momento, a gente reconhece quando Jesus vem falar com a gente. Não, agora eu não vou ser incrédulo mais, pois o Senhor está insistindo, olha, eu estou aqui, eu quero ajudar você. Tenha bom ânimo, né? Então, nesse momento, você confia no Senhor. Você começa a buscar Ele de todo o coração, né? Então aí o Senhor consegue fazer o milagre, né? Então quando Pedro confiou no Senhor e falou, Senhor, deixa eu ir ter contigo aí, Senhor. Então o Senhor falou, vem, Pedro, né? Então nesse momento a gente começa a confiar no Senhor e dizer, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação.
Aí você vê que o milagre começa a acontecer, como aconteceu com Pedro. Então Pedro começou a andar sobre as águas. Então, como é o nosso cotidiano novamente, aí de novo vem as aflições, né? Então, Jesus vem, faz a cura, liberta, salva, mas o que que acontece? A luta vem de novo, as aflições vêm de novo, porque a palavra nos fala, tereis aflições. Tenha bom ânimo, porque vocês terão aflições. Ele não disse que seria tudo tranquilo, tudo manso. Isso vai ser quando a gente ganhar a salvação, estiver lá na cidade celestial com o Senhor. Isso sim, mas nesse momento o Senhor falou, tenha bom ânimo, porque vocês vão passar pelas tribulações. E eu não estou falando das tribulações, a grande tribulação é diferente. A grande tribulação que há de vir é nos fins dos tempos. Eu estou falando das tribulações constantes que nós passamos com nossos parentes, com as enfermidades, com as perseguições. E são essas tribulações que essa palavra nos fala. Então, novamente, quando Pedro sente aquele medo ali do balanço das águas, lá vem as nossas aflições novamente, né? Lá vem a gente fica com medo de novo. E o Senhor diz, ô povo de pouca fé, já tenho mostrado as minhas obras, já tenho mostrado os meus milagres, quantos livramentos eu já dei para vocês. Quantas provas de amor eu já dei para vocês. Se você está em pé agora, porque eu te sustento. E por que quando vem as tribulações, você fica com medo? Perdeu a fé? Né? Então, o que acontece? Então, o Senhor vem, mesmo assim Ele vem no nosso medo, na nossa tribulação. Ele vem de novo nos socorrer, né? Eles nos chamam a atenção, igual ele chamou a atenção de Pedro. Por que teve medo, homem de pouca fé? Assim somos nós também, que somos de pouca fé também, né? Então Jesus estende a mão para Pedro e diz, venha Pedro. Ali novamente, Jesus vem, estende a mão para você e te levanta novamente, né? E Ele vai continuar te ajudando até o fim. Mas vamos parar de ser incrédulos. Jamais o incrédulo não ganha o reino dos céus. Você pode sofrer as tuas tribulações, mas você tem que sofrer as tribulações na fé. Porque sem fé ninguém verá a Deus. Então fiquemos, irmãos, com essa palavra. Então, como Jesus socorreu Pedro, estendeu as mãos para ele quando ele pediu socorro, então os dois foram andando novamente para o barco, né? Ali você vê também que o tempo todo o Senhor vai te resgatar das águas, das tribulações, das aflições. Mas a gente não pode ser incrédulo e nem murmurador. Vamos sofrer as aflições? Sim, mas na fé de Jesus. Em vez de murmurar, você vai orar. Em vez de reclamar, você vai louvar. Aí o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Eu quero orar por vocês. Senhor, que os seus escolhidos, Pai, os seus escolhidos, eles ouvem a tua voz. Os escolhidos, eles não são incrédulos. Então aqui estão todos os teus escolhidos, Pai. Eles só vão te agradecer a partir de hoje. Eles nunca mais vão murmurar, Senhor. Porque grande é a tua misericórdia. Mesmo na nossa falta de fé, o Senhor tem nos dado a mão e nos tirado das águas profundas, Senhor. Então, Senhor, eu venho glorificar o teu santo nome, Pai, por essa palavra, e que todos os teus escolhidos, Senhor, terão fé até o fim dos tempos, para estar contigo na glória, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dado ao nosso Senhor. Amém.